Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato Azeredo. Eu estou aqui para conversar um pouco mais com vocês hoje sobre essa técnica de reabilitação oral utilizando a resina composta. E mais especificamente, levando essa resina à boca através de uma matriz transparente. Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando e curtindo os nossos vídeos. Tomara que vocês realmente estejam gostando. Por favor, continuem é, nos motivando com opiniões, com dicas do que a gente pode fazer para melhorar ainda mais a informação para vocês, tá? Eu quero falar um pouco hoje com vocês da história da técnica, como eu e a Milene a gente conheceu ela, como isso trouxe um impacto na nossa vida e também um pouco do que se tem dessa técnica na bibliografia, publicado, para vocês poderem terem uma noção de que isso não é algo que começou ontem, que ele foi sim aprimorado e é feito de maneiras diferentes por um profissional e outro, mas vocês podem ver que é uma técnica que pode trazer, tem muita bagagem por trás dela e vai te trazer muita segurança da maneira que especificamente eu e a Milene a gente faz, tá? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu e a Milene a gente conheceu primeira vez essa técnica, na primeira vez lá em 2006, na especialização de prótese com a professora Mauri, tá? Então, na especialização, é uma especialização de prótese, a gente fazia reabilitações totais de cerâmica, mas o professor Amauri, ele já fazia essa técnica de resina na época, ele estava ali ainda no desenvolvimento dela, com algumas etapas, mas, por exemplo, quando a gente começou lá, ele já utilizava a matriz transparente, ele utilizava uma moldeira transparente, ali ele usava o silicone para copiar o enceramento e transferir na boca. Mas antes disso, ele mostrou para a gente fotos e tal de caso até um pouco recente que ele tinha feito, aonde ele fazia isso da seguinte maneira: ele pegava, como ele não tinha a matriz de silicone, não tinha uma matriz para levar na boca, ele fazia isso com compasso de ponta seca, onde ele media com compasso de ponta seca o tamanho do enceramento e levava isso à boca e ia reconstruindo na mão, dente a dente. Acontece que isso não se torna nada prático, se torna um procedimento muito demorado e que levava muito tempo. Então, com isso ele acabou tendo acesso e desenvolvendo a técnica dele utilizando o silicone transparente. O que a gente tem na bibliografia hoje, tá, de pessoas que fazem a técnica e divulgam, uma das pessoas principais aí nesse ponto é o Douglas Terry. Ele tem artigos, né, onde ele fala dessa técnica de resina. Basicamente ele usa a injeção, onde ele faz os furos na matriz e injeta uma resina flow. Ele tem isso publicado em livros dele, especificamente num livro onde ele fala de restaurações com resina flow. Ele também toca bem nesse assunto, né? E ele tem vídeos, ele tem parceria com empresa, aonde ele divulga a técnica. Então ele é uma pessoa que acaba utilizando bastante e fazendo a divulgação desse tipo de material. Então esses são os livros que você consegue ver essa técnica falado, né? Tanto o das resinas flow, como esse livro de reabilitação que ele tem, de odontologia estética restauradora, mas é um livro que é bem completo, que fala sobre todo tipo de prótese, preparo, né, nessa nova situação que a gente tem de preparos adesivos, e ali ele demonstra essa técnica para vocês, tá? Uma outra pessoa que a gente tem, e a referência dele, particularmente para mim, para a Milene, tem um pouco de impacto maior, porque ele faz algo mais parecido com o que a gente faz, é o Edward McLaren, tá? Então ele é professor do UCLA, e ele tem artigos publicados sobre o assunto, ele tem aulas, videoaulas também sobre o assunto, mas e dentro do que ele fala ali no artigo dele, ele comenta da onde que foi baseado essa técnica que ele faz.
Então ele coloca que uma das pessoas que foram muito influentes no desenvolvimento que ele fez da técnica, então isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro. A técnica em si, ela é muito parecida, ela é igual, tá? Só que cada profissional tem alguma particularidade que acaba fazendo de acordo com o seu uso. Então, no caso do McLaren, quando que ele faz a utilização dessa técnica? Ele usa antes de uma reabilitação total em cerâmica. Ele faz a resina, com o uso dessa resina como um protótipo aderido ao dente, né, de uma maneira que fique mais estável, para ele poder avaliar melhor as mudanças que ele está executando no paciente dele antes de transformar em uma reabilitação cerâmica. E uma das pessoas que ajudou ele no desenvolvimento desse conceito dele é o Dr. Mopper. Ele é um dos fundadores da Cosmident. E na Cosmident, em 94, eles desenvolveram um material próprio para ser utilizado de uma maneira simples para realizar provisórios para facetas. Então, assim, todo mundo tem hoje em dia, vai fazer provisório de faceta, é tranquilo. Pega a resina bisacrílica, tem pessoa que faz com resina acrílica, utilizando lá uma matriz, né, feita de zeta labra ou de silicone de adição, você que sabe, da maneira que você escolhe, leva a boca, pronto, acabou. Mas faceta, só que antigamente existia muita dificuldade alguns anos atrás, por conta do material. Acrílico que a gente tem hoje é um pouquinho diferente do acrílico que a gente tem alguns anos atrás, sem falar na questão de contração e também da quantidade da mudança de temperatura que esse material tem durante a sua polimerização. E não tem como você ficar tirando e colocando uma faceta de resina provisória igual você faz numa coroa, né? E depois tem a questão de remoção dela também, dificuldade e tudo mais. Por exemplo, você trabalhar com uma bisacrílica acaba sendo muito mais tranquilo. Então essa técnica que ele desenvolvia, chamado RSVP, o que ele tem? Ele continha num silicone transparente, em algumas resinas ali, para você poder fazer essa compressão da resina no dente, e depois e com isso você tinha o provisório da sua faceta. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o quê? Quando essa técnica foi começada, a ideia dela, e vocês vão ver também num outro caso ali, era utilizar ela realmente como provisórios para a faceta. A evolução disso levou hoje a gente a utilizar, como alguns autores que a gente vai ver ali mais para frente, como realmente tratamento definitivo. Por quê? Porque hoje a gente não vê mais a resina composta como a gente via antigamente, a gente não vê mais adesão. São todos materiais hoje mais consolidados, que mostram longevidade e qualidade para poder reabilitar o paciente. Tá? Então, olha lá, o que ele fazia? Como que era a técnica? Primeiramente, ele pegava ali uma matriz, uma moldeira transparente, colocava o silicone e moldava o enceramento, né? Ou a moldagem inicial do paciente, que acabava sendo. Aí ele recortava essa matriz na altura da papila. E aí estava o detalhe dessa técnica, o que causava uma certa dificuldade. Tá? Por que ele fazia isso? Para poder conseguir ter mais controle sobre o excesso. Né? Então ele cortava abaixo da papila, levava isso à boca. Então você pode ver ali, ó, na terceira fileira ali a resina polimerizada, e depois ele completava com resina composta um a um ali até dar o formato do dente, e depois dava o polimento. E ali ele tinha ali, ó, no final você tem o provisório, né? E o dente inicial. Então, aí ele começou a ter uma ideia isso foi um caso que ele acabou ajudando ele a desenvolver a técnica, mas se você olhar, ele acabava tendo essa questão, esse detalhe de ter que dividir. Uma parte era feito com a compressão da resina contra o dente, e a outra metade era feito com uma restauração diretamente na boca. Então tem um vídeo aqui, eu vou tentar mostrar para vocês aqui de uma maneira mais rápida do que está aqui, para vocês poderem enxergar aqui a técnica que fazia. Então, olha lá, ele está copiando, né, fazer uma moldagem da situação inicial do paciente, tá?
Então aqui nesse caso ele está utilizando sem problema nenhum a moldeira de metal, porque daí o que acontece? Você só sacar depois da polinização do material, você tira a moldeira de metal, sem problema nenhum. Até porque você tem que recortar, né, ali abaixo da altura da papila. Então ele também está cortando. Naquela época você tem que lembrar que os preparos eles desenvolviam um envelopamento da palatina, né? E daí, olha lá, com a resina composta depois já provisória na posição, e depois ele vai fazer o complemento dessa resina com restaurações diretas, tá? Então tudo isso vem no kit. Aliás, esse kit ainda tem até hoje na Cosmolet. Ok? Pois é, a questão de acabamento, polimento e tudo mais, né? Então, olha lá. Então aí já é o polimento, mas você já deu para entender direitinho, tá? Então, o que ele coloca o McLaren, ele descreve no desenvolvimento dele da técnica, essa técnica que o Dr. Mopper fazia era muito útil e era mais ou menos aquilo que ele queria. Mas o ideal era o que, eu não vou falar o nome desse cidadão, né, desse dentista, porque já é um pouquinho mais complicado, mas olha lá, em 99 ele fez a publicação na Journal of Aesthetic Dentistry, onde ele usa a técnica utilizando a matriz de resina. E o que ele fala é o que? É que é muito mais simples no procedimento, né, o McLaren afirmando, se você usa essa moldeira, né, e essa matriz inteira, onde você já consegue de uma vez fazer o caso do teu paciente. Então você tem aqui o Ariel, eu falo, né? O Ariel no artigo dele, aonde você vê bem direitinho ali a técnica utilizando. Ele está usando uma moldeira que ele confeccionou de acrílico, tá? Nessa moldeira de acrílico ele colocou o silicone transparente, ele copiou o enceramento e depois utilizou para fazer também o que? Provisórios de faceta, tá? No artigo dele, ele cita o Kurtz, lá de 95, tá? E é o outro artigo que a gente vai ver do Kennedy Kurtz, aonde que é o primeiro artigo realmente que eu encontro falando sobre esse tipo de procedimento, utilizando a matriz de silicone para levar a resina até a boca, tá? E sempre inicialmente foi com o mesmo objetivo, que é o quê? Provisórios para faceta, tá? Então, inicialmente isso foi utilizado assim. Ah, mas se utilizava dessa maneira, como é que agora você está mudando? Não é que agora eu estou mudando. Tá? Primeiro que não sou eu que estou mudando, a gente vai ver, tem muitas pessoas já há alguns anos, há mais de 10 anos, utilizando essa técnica como material de reabilitação convencional. Você pode utilizar de várias maneiras. E no final das contas, o que você está botando? É resina. E a resina tem sim longevidade. Em 94 não se via da mesma maneira que a gente vê a resina hoje, mas hoje a gente tem. Primeiro é uma evolução muito grande do material da resina. Antigamente você tinha macropartículas e aquelas micropartículas que só serviam com a última camada para você dar acabamento. Hoje em dia não, hoje você tem resinas nanoparticulares que conseguem ter resistência e conseguem dar alto brilho sem perder a resistência e além disso, a gente tem controle, né, longitudinal, se tem controle longitudinal para poder ver que essas restaurações sim duram. Essas restaurações elas duram muito bem, tanto como restaurações diretas como restaurações indiretas, né? Então a resina ela tem essa capacidade. Por isso que hoje a gente está expandindo o uso dela para uma reabilitação total apenas aditiva, sem precisar desgastar o dente. Então a técnica do McLaren, você pode ver que ela é muito parecida com aquilo que a gente usa hoje. Qual que é a diferença dele? É que ele usa a resina flow apenas, mas sem a injeção, tá? Sem a injeção. Então, e para poder fazer isso, o que ele acabou de desenvolvendo? Ele desenvolveu junto com a Bisco, se eu não me engano, tá? Uma resina composta própria para poder fazer esse tipo de procedimento. Então, se você vê lá na resina que ele desenvolveu junto com a empresa, você vai ver lá que está escrito lá para que é o Bonded Functional Aesthetic Prototype. Então foi uma resina desenvolvida para essa técnica que ele fez, né? E é uma resina flow com mais carga, tá?
Ah, mas tem que ser feito só com essa resina? Não, não tem. É que no caso, essa resina aqui com mais carga, como ela escoa um pouco menos do que as outras, do que as tradicionais, então o que ela vai acontecer? Ela vai ter mais resistência à fratura, mas o principal ali que acaba ajudando durante a confecção é que ela diminui a chance de você ter bolhas, tá? E isso acaba facilitando bastante ali para você ter um resultado melhor. Depois a sequência que você vê na foto ali é a questão da adesão, né, que ele está executando, colocando a resina na matriz, levando a boca com auxílio de uma moldeira individual feita de acrílico. Aí ele remove, ele usa isso para poder comprimir contra o dente de uma maneira homogênea. Aí ele remove e polimeriza sobre o dente e depois ele faz o acabamento. Nesse caso, ele trabalha sempre com dentes unidos, quando é por pouco tempo que fica na boca, que nem esse caso, por isso que a adesão dele ali, ó, o ácido está contido numa região menor, e de acordo com que ele vai precisando fazer isso ficar mais tempo na boca, ele realmente separa dente a dente, tá? Mas essa técnica, todos os dentes saem unidos, e daí ele vai separando depois. Fora esses autores que eu te mostrei, que na verdade assim a gente pode colocar um pouco de pioneiros aí no uso da técnica, a gente já começa alguns dentistas mais novos, com publicações mais recentes, que mostram já há algum tempo também que utilizam essa técnica para diversas situações. Então, por exemplo, o Ricardo Amanato e o Frederico Ferraris, que chamam de técnica do index, né? E eles utilizam para fazer reabilitação de pacientes com dentes desgastados, seja por bruxismo ou outra situação. Você pode ver até que eles fizeram uma atualização do fluxo de trabalho deles, utilizando o fluxo digital aí no meio, né? Você tem o Diácono Fabre, ele é um dentista que trabalha junto na equipe Me fugiu o nome. Putz, até vou ver se o livro está aqui para eu poder copiar aqui. Do Mauro Fradiani. E o livro estava ali mesmo. Do Mauro Fradiani, tá? E ele mostra a utilização dele, tá? Parecida com o McLaren, tá? Então muito parecido com o McLaren, aonde ele faz o uso desse material para poder adaptar o paciente à nova dimensão vertical, a novo esquema oclusal, a um novo sorriso, antes de fazer a troca disso pela a reabilitação cerâmica. Então, por isso que ele coloca lá que é uma abordagem de diagnóstico dinâmico. Porque o que acontece? Quando a gente utiliza a bisacrílica para poder fazer esse teste, é um teste muito imediato, tá? Então é uma coisa que a gente faz ali, a gente vê a nova DVO, a gente vê o paciente falar, vê o sorriso e tal, mas você não vê isso realmente funcionando no dia a dia do teu paciente, você não sabe como que o paciente vai se comportar e vai se adaptar àquilo. E toda essa mudança causa um período de adaptação do teu paciente. Normalmente, principalmente em grandes mudanças de dimensão vertical, isso pode levar aí até uns 3 meses de adaptação do teu paciente. E você conseguir fazer isso com um material onde você não precisou desgastar o dente do paciente, você não precisou anestesiar, você não precisou fazer grandes alterações nele, isso acaba sendo muito bom. Isso traz segurança para o paciente e também até uma previsibilidade maior no seu resultado. Então, para isso que ele utiliza a técnica. O interessante dele é que eu não tinha visto o artigo dele até o ano passado, e quando eu vi o artigo dele, eu vi muitas características parecidas da técnica como a gente faz e como ele faz. Inclusive, o motivo por que algumas coisas são feitas. Então, é bem bacana a maneira que ele trabalha, que é muito parecido com a nossa, né? Com aquilo que a gente desenvolveu para poder conseguir realizar o nosso tratamento. Uma outra pessoa utilizando também é o Rui Negrão, né? Então, o Rui Negrão, ele é um dentista português, e ele faz o uso dessa técnica também. Você pode ver que ele está usando nos dentes posteriores. Ele acaba separando dente a dente para poder fazer o levantamento da DVO. Então, assim, esse que é o negócio. A técnica é a mesma. A utilização dela pode variar de acordo com a necessidade de cada dentista, tá? Roberto Spreafico, ele indica para o caso de pacientes com grandes destruições dentárias,
E a diferença que ele faz aqui nesse relato de caso, ele mostra como que ele faz a estratificação dessa restauração no momento que ele vai reabilitar o paciente, né? Ele acaba fazendo alguns dentes direto, alguns dentes de forma indireta, fazendo matriz, levando a boca e cimentando depois, mas é um trabalho bem bacana que ele faz também. A Francesca Vailate, né? Ela também é uma dentista extremamente competente, italiana, mas trabalha na Suíça, e ela tem essa técnica de reabilitação em 3 passos, e num dos passos, que é a parte posterior, ela começa fazendo o levantamento da DVO pelos posteriores, utilizando essa guia. Levanta os molares e os pré-molares para depois poder trabalhar na segunda consulta nos dentes da frente. Então é muito interessante essa técnica de reabilitação dela, onde ela faz o uso da técnica para poder conseguir desenvolver o trabalho. Tá? Então, que nem vocês puderam ver, tem muita gente também, tem o Dede Dietrich também, que acaba utilizando, com artigo também publicado, tem muita gente que utiliza já há alguns anos, reabilitando dessa maneira. É muito interessante, é muito legal, e isso vai trazendo o quê? Segurança para o nosso dia a dia, segurança para o nosso trabalho, tá? A Milene, eu estava falando que a gente conheceu esse caso lá na especialização, e o primeiro caso que a Milene executou foi lá na especialização, com o paciente da reabilitação. A nossa especialização, a gente fazia um caso de cada paciente, mas a gente começava do começo ao fim. E, por exemplo, esse paciente, ela botou placa, ela trabalhou a musculatura, aí ela fez o ensinamento, todos faziam o ensinamento, a gente que tinha que trabalhar tudo isso com o paciente, encerava. Então foram meses de trabalho com o paciente, né? Até por causa da frequência do curso, até finalizar o tratamento dele. E antes dela fazer a cerâmica, ela fez a reabilitação em resina. Então ela fez muito parecido com aquilo que a gente faz hoje também, né? Então o que acontece? Ela fez a limpeza do dente, a profilaxia com pedra pómez, fez o ataque ácido daquele dente, passou o sistema adesivo, colocava a resina, e na época, você pode ver, ela botou uma resina de esmalte, uma de dentina, na época era uma resina que ela trabalhava aquecida e colocava ali, né? Levava isso na matriz transparente através ainda da moldeira também transparente e polimerizava. Tinha aquele um dente pronto, ela fazia todo o acabamento daquele um dente, dava polimento até para poder ajudar em não grudar no dente do lado, porque na época ela não trabalhava com fita de Teflon, tá? Então a famosa fita de Teflon, que hoje ajuda muito na odontologia, ela não tinha esse recurso naquela época. Então o polimento ajudava, um bom polimento ajudava essa resina do dente do lado depois não grudar nesse dente para conseguir facilitar. Então ela fez um dente, depois ela fez o outro central, e aqui a gente já, e lá como que a gente vai trabalhando, né, que nem vocês podem ter visto já num outro vídeo, a gente utiliza a resposta muscular para a gente poder ver se é o nosso acerto na posição dos dentes. Então ela já tinha feito o mocap, no mocap na época era feito com acrílico mesmo, colocando acrílico na boca, depois arrancando tudo, mas daí aqui ela foi feito, agora ela estava avaliando se o dente que ela fez estava tudo certo. Vamos dizer, ah não, tá curto, tem que mudar o volume. Ela já, se desse, ela já alterava agora, mas não tinha muito o que fazer, porque senão atrapalhava o resto os outros dentes que ela tinha que colocar ali, mas senão ela já sabia que depois ela tinha que fazer as mudanças. Mas o interessante aqui é isso, olha lá, o paciente não mostrava nenhum dente, olha lá, já está mostrando, botou um central, já mudou a boca. Olha na foto de baixo menor, na foto de repouso, quando bota o outro central, como já muda ainda mais o formato do lábio dela. Então é isso que é o mais legal e é bacana, é isso que a gente tem que botar na cabeça, que toda alteração que a gente faz no dente, a gente provoca uma resposta muscular. Então a gente tem que avaliar. Por isso que é muito difícil você querer planejar e achar que vai resolver, por exemplo, um planejamento digital feito num software aí de CAD/CAM. Porque o que acontece? Você não tem essa resposta à musculatura, por mais que você possa escanear a cabeça do paciente, ter uma precisão absurda, fazer os desenhos lá no programa, vendo o rosto do seu paciente ao mesmo jeito, porque você vai tirando as camadas e colocando, mas você não tem a resposta muscular. Então isso vai, e essa resposta vai mudar o formato do sorriso do teu paciente, tá? E daí, olha lá, depois que ela acabou os dentes de cima, ela começou a fazer os dentes de baixo.
E o bacana dessa foto aí com os dois incisivos inferiores é para você poder ver o quanto que fez de aumento de DVO nesse paciente. Olha a diferença que acabou causando na DVO dele. O quanto que essa DVO precisava ser recuperada, né? E aí o inicial e o caso final já finalizados, né? Então isso foi feito lá atrás em 2000, aí já era no segundo ano da especialização, já foi feito lá em 2007. Eu vou confessar que a gente ficou alguns anos sem fazer a técnica, né? Porque, querendo ou não, a gente foi lá aprender cerâmica. Então, quem faz cerâmica tem um pouco de resistência com a resina, né? E essa resistência com a resina ela foi caindo. Primeiro porque a gente não faz mais metalocerâmica. A gente faz cerâmica pura e a gente precisa da resina para poder aderir essa cerâmica no dente. Então, com isso, você é obrigado a estudar mais sobre esse material. Você entender mais como é que funciona a adesão. E com isso, algumas restrições que você tinha, alguns preconceitos que você tinha, eles vão caindo. E você vai vendo como colocar essa resina composta no seu dia a dia, na sua rotina de trabalho, vai só aumentar as suas possibilidades, vai facilitar as suas possibilidades. A primeira vez que eu vi que essa técnica realmente ia salvar a minha vida, eu não vou lembrar o ano, mas eu acho que foi em 2015, final de 2015, eu tinha uma paciente que estava querendo muito reabilitar, deve ter sido 2014 ou 2015, ou 2014 para 2015 ou 2015 para 2016. A paciente ela estava querendo fazer a reabilitação dela, ela estava bem chateada, ela já estava com a situação bucal dela, ela já estava com todo o enceramento pronto, com tudo prontinho já, mas estava faltando um pequeno detalhe, fora que tipo era dezembro, né? A dezembro não tinha como. Então o planejamento inicial dela estava para a gente começar ali em abril a fazer a reabilitação. Mas daí ela chegou para mim, quando era dia 15 mais ou menos de dezembro, ela chegou para mim e falou assim, eu não aguento mais, eu não aguento esse sorriso, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ficar assim, por favor, você tem que me dar alguma alternativa, alguma coisa para eu poder conseguir passar meu ano, ficar melhor, até eu conseguir fazer a reabilitação. Aí eu falei nisso, poxa vida, mas o que você quer que eu faça? Provisório? Né? Eu vou desgastar todos os seus dentes na boca, eu vou deixar você com um monte de provisório na boca até poder começar a reabilitar? Não é a situação ideal, né? E não é porque provisório cai, não, eu posso o melhor provisório do mundo para você. Qual que é o problema? O problema é que uma hora o provisório perde a validade, o cimento vai soltar, e é provisório. Ele não é feito para poder ficar muitos meses na boca, ele é feito para ficar um pequeno período. E daí veio um estalo na minha cabeça, né? Que é essa questão da resina. Eu estava estudando esse tipo de procedimento novamente, pensando como eu poderia colocar, até porque a gente ia começar com o nosso curso de reabilitação, e daí eu estava querendo ver como que eu podia encaixar isso no curso de reabilitação de uma maneira que pudesse favorecer e facilitar o atendimento do aluno junto ao paciente do curso. Porque ia ficar muito puxado o aluno tendo que reabilitar um paciente boca inteira e tal, e algum artifício para isso poder facilitar. E daí veio o estalo da técnica que eu podia utilizar nela, eu já estava estudando ela e tal, e daí eu fiz a proposta e no dia 20 eu fui lá e fiz a reabilitação para ela. Fiz na correria e tal, não tenho registro, nada disso, né? Tem uma outra foto, depois a gente acaba mostrando para vocês de outra oportunidade, mas resolveu, ela ficou super satisfeita, ela ficou muito feliz. Eu acabei fazendo a maior parte em resina sobre os dentes, que as restaurações antigas que ela tinha, que eu ia trocar depois de acordo com eu ia preparando os dentes. Aonde ela tinha coroa, eu acabei sacando esses dentes, porque tinha algumas coroas ali que estavam infiltradas realmente, e acabei fazendo provisórios daí, fazendo com cimentação adesiva para poder ter uma longevidade um pouco maior, mas eu consegui o principal, que era estabilizar aquela situação dela, até porque dentro do tratamento dela, em março, ela não ia nem reabilitar, ela ia começar a fazer implante, né, por exemplo. Ela tinha que fazer alguns implantes e tal, então ela ia começar isso. Então eu consegui dar uma estética e um conforto para ela, já com ela reabilitada, na posição que eu queria, para ela poder fazer todo o tratamento prévio que ela precisava até iniciar a reabilitação em si. Com isso também acabou facilitando a vida dela na questão do pagamento, em vez dela chegar e ter que ir, também na minha, ao invés de eu ter que esperar ela juntar todo o dinheiro para fazer a reabilitação cerâmica de uma vez,
a gente conseguiu executar essa reabilitação em cerâmica por segmentos. Então eu comecei, no caso dela, pelos dentes posteriores, fazendo primeiro a parte de baixo, depois eu fiz a parte de cima, e depois eu vim para o superior, anterior, e por último eu finalizei no meio do ano passado o inferior dela anterior. Então, a técnica acabou me facilitando de várias maneiras. Eu acabei levando 3 anos, aí, 4 anos, para terminar a reabilitação dela, mas não tem problema. Por quê? Porque se eu não fizesse isso, ela não tinha como fazer. Tá? A gente fez na capacidade da paciente. E não tem problema. Por quê? Porque desde o início, né, que nem esse paciente você pode ver a resina, ele está reabilitado. Né? Reabilitação, eu já falei isso, eu não canso de repetir. Reabilitação não é o material, é você devolver forma, devolver função, devolver tudo aquilo que o paciente perdeu. E isso está pronto. Né? O que falta aqui agora? O material, né? A troca do material. Se quiser, se não quiser, pode ficar em resina. Né? É o que a gente sabe hoje. Na época a gente não tinha essa visão. Tá? Então, se torna muito mais prático esse tipo de procedimento. Mas a gente não faz isso só para grandes reabilitações, a gente tem outras situações, por exemplo. Logo depois daquela paciente, me apareceu uma paciente de 17 anos inconformada com os diastemas que ela tinha. Né? Então ela tinha esses diastemas e ela queria facetar os dentes. Trouxe foto, trouxe vídeo do Instagram, trouxe não sei o que. Eu falei para ela e para a mãe dela, olha, ela tinha 16 para 17, ela ia fazer 17 logo ali, 1 ou 2 semanas depois. Na sua idade não tem como, né? Primeiro uma questão de idade, depois é o perfil dela, ela ainda estava em desenvolvimento, você estava vendo que ela ainda estava crescendo. Como é que eu vou chegar e vou cortar a gengiva dessa menina, desgastar o dente, fazer faceta? Essa menina não está pronta para isso. Mas eu tenho que entender, e a gente tem que entender como dentista, e até mesmo como pai, né, ou futuro pai, se for o teu caso, que essa menina está numa idade onde ela está começando, ou ela está numa vida social, está brotando a vida social dela. Né? E ela tem essa necessidade, e você não pode negar isso a ela. Então, eu não sou a pessoa mais habilidosa do mundo para chegar e fazer essas facetas de resina na mão. Né? E eu acho uma perda de tempo e dinheiro você andar a fazer aquele ensinamento para você fazer só uma matriz palatina e utilizar na paciente. Então, né? Eu acabei utilizando a técnica, que é o do enceramento, mas em vez de usar só a matriz palatina, eu usei também uma matriz transparente para poder transferir exatamente o que eu tinha no meu enceramento para a boca dessa paciente. E esse é o resultado final das nossas facetas. Então foi feito faceta nos 6 dentes anteriores, na verdade nos 4 incisivos. Realmente, nos 2 caninos foram colocados pequenos detalhes de resina para poder melhorar o guia e conseguir melhorar ali as ameias, mas é um resultado que a gente teve. Eu ainda tentei ali mexer um pouquinho, fazendo estratificação e tal, até para mostrar o quanto que essa técnica ela é versátil, ela tem possibilidades. O que eu quero chamar o interesse para vocês é a satisfação do paciente, que antes ela nem conseguia sorrir tanto, mostrar tanto sorriso gengival, porque aqui a gente cortou um pouquinho dos 2 centrais, foi muito pouquinho só para poder conseguir tirar, ó, que antes os centrais e o lateral estavam tudo na mesma altura, e eu precisei dar essa diferença, ó, de centrais um pouquinho mais comprido que os laterais. Então foi tirado um pouquinho ali de gengiva, e daí, e mesmo assim, olha lá, olha como que houve um aumento da exposição da gengiva, pela satisfação dela em sorrir agora sem diastemas mais, tá? Então, esse é um caso que eu acho muito legal, que foi feito na resina, e que nem eu falei, tem várias possibilidades. Por exemplo, a gente faz a reabilitação total, igual esse caso que vocês puderam ver, tem um vídeo completo desse caso, onde eu mostro ali de cabo a rabo, e ainda mais mostra ali a quantidade de aumento que foi feito nos dentes, tudo com resistência e longevidade, né? Então a paciente ela está super feliz, ela fez a reabilitação, terminou os dentes e não se arrepende, não é nem que se não arrepende, eu faria de novo e quero mais se puder. É uma paciente que era completamente insegura em fazer um tratamento estético, por isso que ela não queria fazer cerâmica, apesar dela ela até poderia fazer, mas não queria. Agora ela já começa, ela falou assim, não, enquanto isso estiver bom eu vou manter, depois eu penso na cerâmica, né? Depois eu levo a cerâmica.
Mas o objetivo dela não foi nem feito para poder fazer a cerâmica depois, foi para ficar de resina mesmo. Então ela está super bem, super satisfeita. Esse aqui é um dos primeiros casos que eu fiz, né? Na verdade, isso aqui de reabilitação total, esse aqui foi o quarto, mais ou menos, terceiro ou quarto. E aqui você pode ver a previsibilidade, tá? A situação inicial, enceramento e o resultado final ali. Olha como que a gente consegue transformar exatamente aquilo que a gente planejou no enceramento e levar para a boca, na resina. Esse caso foi feito com resina Flow, tá? Tá um pouquinho amarela a terceira foto, também fiz com uma resina A1 ou A2, eu não lembro, tá? Mas a foto está um pouquinho mais amarelada do que as outras estão mais puxando para o vermelho, tem esse problema da cor. Mas independente disso, né, isso aqui é o resultado imediato, mas olha a qualidade, né, de cópia que a gente conseguiu do nosso planejamento. E foi feito tudo com resina Flow, levando de uma vez só na boca do paciente e seccionando o dente um a um depois. Tá? Aqui no perfil. E essa foto aqui mostra esse mesmo caso 2 anos depois. Tá? 2 anos depois. Isso em 2018. Hoje ele já está com 3 anos. Então, há 2 anos atrás, você pode ver que a gente tem o mesmo resultado. A resina está do mesmo jeito, né? Não houve desgaste, não houve perda, não houve nada. Ó. Teve uma pequena lascadinha ali, ó, na meia do incisivo central. É um detalhe ou outro ali que não tem impacto nenhum na vida do paciente. Tanto que ele nem percebe que percebeu que isso aconteceu. No ano passado, quando fez 2 anos e meio, ele decidiu começar a fazer cerâmicas, porque esse paciente foi assim. Ele foi fazer, vou fazer a cerâmica, mas eu não, agora não dá, então eu faço a resina e depois a gente vai fazendo as cerâmicas por partes. E daí, como o resultado está se mantendo tão satisfatório na região anterior, o que ele decidiu? Não, vamos fazer só os 2 molares, porque os 2 molares superiores não foram feitos. Então eu fiz só os 2 molares inferiores, que foram o mesmo que foi feito em resina, agora foi feito em cerâmica. Fiz o preparo de um tabletop, na verdade um Vonley, né, um Vinirley, tem uma pessoa. Então é como se fosse uma faceta vestibular com envolvimento do ocusal, porque tem um aumento de dimensão. Então isso aí foi cimentado em cada primeiro molar para poder ajudar a estabilizar a DVO dele, né? E diminuir a chance de desgaste desses dentes, que em 3 anos agora não teve nada de desgaste, está tudo inteirinho. Eu não tenho a foto da última vez que eu atendi ele no final do ano, mas eu posso te dizer que está tudo igual. Esse aqui foi um outro caso, e aqui nessa foto em detalhe eu quero que vocês olhem a qualidade, né? A qualidade da restauração, como que ela fica bem adaptada ali junto à gengiva, como ela não causa irritação na gengiva, como a gengiva fica saudável, tá? No inferior, essa resina ela vai acabando ali meio que em zero, ó. Ela não tem necessidade de chegar até o final, tá? Então você vai diminuindo o volume, você vai acabando em zero essa resina. Ah, ficou uma guardinha, vai dando um acabamento ali. Essas fotos eu gosto de fazer até para poder ver esses detalhes que eu preciso arrumar. E a outra coisa que você pode observar nos superiores, ali nos centrais superiores, é a questão da textura. Nada disso foi feito na minha mão. Eu não fiz nada, até porque eu não consigo fazer essas coisas direito. Pelo menos eu não gosto do meu resultado. Se eu não consigo esculpir na mão, na resina, na broca, fica pior ainda. Tá? Eu aprendi a trabalhar com cerâmica. Eu estou treinando com a resina, eu comecei a treinar com a resina muito depois. Mas o que você tem aqui? Você tem essa segurança, que você consegue passar isso para a boca do teu paciente. Tá? Copiando ensinamento, basta o teu ensinamento ter todas as informações. Ter um bom ensinamento para poder conseguir passar direitinho para a boca do seu paciente. Aqui mais um detalhe da adaptação, da qualidade da resina e anatomia, tá? Mostrando como é que fica. Esse é um caso bem bacana, então esse caso aqui a gente pode falar até um caso híbrido, né? Então, em superior feito inteiro com resina, tá? Inteiro com resina, tá? E o inferior feito com essa PPR. Do lado direito até superior, o paciente colocou o implante, fez a extração daquele dente fora da posição e colocou o implante. Embaixo, o paciente ficou por enquanto com a PPR, ela tinha pouco osso, precisava fazer enxerto, ela preferiu não fazer implante no momento. Mas olha a qualidade, esse caso também já está chegando já há 3 anos agora, na metade do ano. Eu atendi no final do ano, 2 anos e meio de caso, eu bobeei em não tirar uma foto para mostrar para vocês. Está a mesma coisa, nem polimento eu dei de volta. Tá? Tá perfeitinho, tá direitinho, tá muito legal. Tá? A única dificuldade do caso dela, tá, é a questão
da extrusão, porque é uma senhora já, né? E esse trabalho dela, até pela idade e tudo, ela quer assim, ó, cerâmica não vai dar, tá? Então, cerâmica ficou decidido para ela que a gente ia fazer só na questão dos implantes e tudo mais, ali na região posterior, quando fosse fazer do lado direito, quando lá fizer quando for trocar a prótese de implante pela cerâmica, ela tá com coroas de resina sobre o implante, para você ter uma noção. Mas a dificuldade é que era a extrusão que ela tinha. Então a extrusão que ela tinha ali daquele lado direito era muito pior desse lado esquerdo. Esses dentes, o 26 teve que fazer um canal depois do desgaste para poder posicionar esse dente no lugar. O 25 eu não precisei tratar o canal, mas teve um considerável desgaste, foi feito daí a resina abraçando esses dois dentes. Nesse caso, pode ver, eu fiz até com pigmentação, eu levei ao extremo a frescura. Mas é um caso muito bonito, envolve a palatina também desses superiores para poder devolver a DVO, porque você pode ver o quanto que era fino os dentes dela ali, de desgastado de bruxismo. Tinha bruxismo e não e não tinha suporte posterior. Ela detonou os dentes dela. Agora, pergunta quantos dias por noite o paciente usa a placa? Nenhum. O paciente não usa a placa. E eu vou mostrar para vocês, que eu vou postar no feed a próxima vez que ela vier aqui, eu vou tirar a foto e postar no feed. Não tem nenhum desgaste. Está inteirinho, do mesmo jeito. Então não é porque você reabilitou um paciente que você tem que enfiar uma placa nele. Você tem que ver se esse paciente realmente tem um problema parafuncional. Se tiver, tudo bem. Mas se não, olha lá. Esse problema parafuncional que ela tinha, acabou. Acabou mesmo antes de eu fazer, né? Ela tinha outros problemas, mas ela já não rangia, não rangia. Ela estava apertando pela dimensão vertical dela reduzida. Pronto, agora hoje está tudo resolvido. Tá? Esse é um caso de reabilitação cerâmica, e apesar de não dar muito para ver aqui, mas o que acontece? Em cima ela já está com todas as cerâmicas prontas, embaixo ela está com tudo em resina. Todos os dentes em resina ainda. Hoje ela já está diferente, hoje ela está com os dentes posteriores já em cerâmica, e falta fazer só de canino a canino as cerâmicas, por enquanto está em resina. E nesses posteriores tem ali se eu não me engano, o 33 e o 32 são sobre implante, né? E daí a gente vai trocar tudo isso pela cerâmica e vai ser agora, nesses próximos dias, tá? Esse já é um caso de reabilitação do nosso curso, né? Então, o nosso curso de reabilitação aqui em Curitiba, o Master, o curso é voltado para reabilitação cerâmica, uma reabilitação total em cerâmica, mas antes do nosso passeio, nossos alunos fazem a técnica. Por que eles fazem? Para ter o recurso, né? Mas também para poder ganhar a possibilidade de não precisar preparar a boca inteira desse paciente. Porque imagina só, o paciente vem uma vez uma vez por mês, durante 3 dias no curso. Imagina o aluno ter 3 dias, 2 dias e meio para preparar uma boca inteira, tá? E deixar um mês essa paciente provisória para poder provar a cerâmica, e daí às vezes tem que fazer ajuste, mandar de volta lá, passar. Quanto tempo que essa paciente vai ter que ficar de provisória? A paciente ainda é de outra cidade, ela é de 500 quilômetros de distância aqui de Curitiba. Então, tudo isso são pontos que a técnica acaba facilitando. Por quê? Porque agora o aluno vai chegar o quê? Vai preparar só a bateria anterior dela. Vai resolver a bateria anterior dela. Por quê? Porque os posteriores estão já na posição correta. Estão em resina, mas já estão reabilitados. Aí ela vai arrumar a região anterior, finalizou o anterior, cimentou, prepara o posterior e vai dando a sequência. Então isso vai mostrando como que isso pode facilitar a nossa vida, como a gente consegue ter mais jogo de cintura. Outra paciente ali do nosso curso, né, que a gente também reabilitou em resina. Esse já é um paciente, ó, com grande... só um pouquinho. Essas são duas pacientes onde teve... Essa não teve uma grande diferença de DVO, mas teve uma pequena diferença de trabalho na DVO dela, né, foi feita uma pequena recuperação na DVO dela, para poder corrigir durante essa melhora. Agora, nessa paciente aqui, teve um grande aumento da DVO dela. A gente recuperou bem. Por quê? Porque ela não tinha nenhum posterior nem inferior. Então, reduziu a DVO dela e não usava nenhuma prótese nem removível. Então, foi feito os implantes agora, está com os provisórios sobre implante, e a DVO já está totalmente reabilitada na altura.
Olha a diferença do rosto, olha o que o dente faz na face da paciente. O dente na posição correta, aquilo que a gente já conversou antes sobre posição espacial do dente. Olha o que muda no rosto do paciente. Por isso que a gente também fala, né, eu já falei e vou lembrar, por isso que a harmonia facial tem a hora certa para ser realizada. Essa harmonia feita com fio, com injeção, com agulha, tá? A gente tem que avaliar a real necessidade do paciente, quais são os problemas que ela tem, alterar isso, corrigir isso para depois poder complementar, tá? Esse já é um caso de um paciente feito de bruxismo, feito de reabilitação total em resina que vai ficar em resina. Esse foi realizado por paciente, por aluno, aluno em curso. Esse aqui é um outro caso, né? Também realizado no curso por aluno. Então, como vocês podem ver, a gente tem muita utilização em cima desse material, né? A gente tem diversas maneiras que a gente pode trabalhar com ele, diversas situações, seja de uma maneira temporária, ou de uma maneira definitiva. É um recurso que a gente pode ter no nosso consultório que vai facilitar demais. Não é nenhuma novidade, tá? A novidade está em conhecer, porque isso já está estabilizado há muito tempo por muitos profissionais. E o que eu posso falar para vocês é que a técnica, os detalhes da técnica e da indicação que eu, a Milene, a gente usa, a gente tem para passar para vocês, facilitam muito a confecção dessas restaurações, além de trazer muita qualidade e longevidade para o trabalho de vocês. Tá bom? Eu agradeço mais uma vez. Peço para, se gostar, dar o joinha, dar o like, dar o coraçãozinho. Coloca um comentário falando o que você sugere aí de tema para os próximos vídeos, o que você está gostando. Tá? Muito obrigado. Um abraço.